Olá, eu sou o Thiago Sig e esse é o Reflexões e Poesia. Hoje eu trago o seguinte questionamento: nós estamos em um isolamento social? Galera, gostaria de pedir para você que é inscrito deixar o seu like, o seu dislike, compartilhar o vídeo. E quem não é inscrito, inscreva-se no canal para dar aquele apoio para a gente e para que a gente continue aqui sempre crescendo junto com esse trabalho e com vocês aí, com suas opiniões e seus pedidos. E quem não é inscrito também pode dar a sua opinião sem problema nenhum. E claro, só se for da sua vontade, porque ninguém é obrigado a nada. Pessoal, hoje eu trago para vocês o questionamento sobre se estamos em um isolamento social. Baseado em que eu falo isso? É baseado no nosso contemporâneo, que tem sido muito globalizado. A globalização, ela veio com o intuito de unir os povos, né? De deixar os povos mais próximos, as comunicações diante, né, das políticas do mundo, dos comportamentos, veio com esse intuito de ligar mesmo as pessoas, né? De ligarmos uns aos outros, os países uns aos outros. Porém, não é bem dessa forma que acontece. Vale lembrar também que na nossa sociedade, falar a verdade, né? Falar a verdade fora da redoma, fora desse círculo, né? Fora desse vidro, fora desse cristal que a gente cria, principalmente hoje com a globalização, é muito complicado, porque todos nós queremos ouvir a verdade, todos nós queremos que ninguém minta para nós, mas, porém, quando a verdade vem contra ou de forma afrontosa, né, que afronte o que nós somos, né, que venha como sentido de crítica, quando a verdade vem nesse sentido, todo mundo fica feliz? Todo mundo aceita numa boa? Aí que tá, não. Nós cobramos tanto a verdade, seja do cenário político, seja do cenário artístico, seja do cenário social, só que quando a verdade vem como um incômodo, que, diga-se de passagem, se te incomodou, seria plausível que você parasse e analisasse. Quando a verdade ela vem como um cutucão, como um empurrão, como um beliscão, né? Como tudo nesse aumentativo, né? Todas essas coisas provocativas, nós não aceitamos. Nós perdemos a cabeça, nós perdemos a direção, nós partimos para a agressão. E levando para o conceito de rede social, de internet, de globalização, isso acontece cada vez com mais frequência. Nós temos amigos no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Ali é uma maneira fácil de você se comunicar um com o outro, mesmo porque você pode cortar a conversa a qualquer momento e falar: a internet caiu, a linha caiu, né? Eu não vi o que você escreveu. E no sentido do que eu estou falando, do isolamento, vazio, solidão, eu repito muitos conceitos que é pra gente fortalecer, tá? Eu sei que fica um pouco repetitivo no vídeo, mas esse é meu modo de colocar as coisas para que a gente não perca tanto foco. Por mais que na edição eu possa fazer algum corte ou outro, é por isso que eu repito tantos os conceitos. Então, a gente, quando está solitário, vazio, não faz, algumas coisas perdem o sentido. Se você está solitário, fala e não se sente ouvido, não se sente, né? Ninguém parou para te ouvir, você vai se enchendo de vazio. O que seria esse vazio? Seria o encontro com você mesmo sem nenhum conteúdo. Porque você tem algo para falar, você tem algo para se expressar, porém, você não é ouvido. E se você não propaga algo de forma direta, você também não recebe algo. Porque vale lembrar também, pessoal, que mensagens, seja no WhatsApp, seja no Facebook, seja no Instagram, o que está escrito pode ser interpretado de qualquer maneira. Vale lembrar que nós temos um livro centenário, milenário, né? E todos esses anos aí vigente, que é a Bíblia Sagrada, que alguns usam realmente para a palavra de Deus e outros usam de forma deturpada para conquistar poder. E isso serve para qualquer obra. Tudo que você escreve não tem duplo sentido, tem variado sentido.
tem pluralidade. Nós, como seres humanos, somos seres plurais. Nós não temos só dois modos de ver a vida. Nós temos vários modos de ver a vida. Então um livro, vou pegar um exemplo bem simples. Você pega um livro de autoajuda, que é um dos mais, que eu acho que é uma matéria das mais vendidas, mais consumidas pela população no Brasil e em alguns lugares do mundo. Você pega um livro de autoajuda. Para algumas pessoas ele tem um sentido bom, para outras pode ter um sentido negativo. E isso serve para qualquer livro, desde de culinária até a Bíblia Sagrada, como eu disse, de história e filosofia. Então, quando você pensa em algo que é autêntico seu, você quer expressar aquilo de maneira autêntica, você sente algo e quer expressar de maneira autêntica, porém você tem aquele conceito social de que, viu, às vezes é melhor não falar nada, às vezes é melhor ficar quieto, não gerar mal-estar. Aí hoje nós temos essa ferramenta. Antigamente nós tínhamos, a única ferramenta que nós tínhamos antes da tecnologia como é do dia atual, era o silêncio. Hoje você tem a tecnologia, você vai lá e digita no Facebook. Aí um exemplo, vamos supor que você comente algo sobre política. A sua crítica é até plausível, só que o extremismo da rede vem lá e deturpa o que você escreveu. Aí vem críticas em cima de críticas. E você sozinho, na solidão, você não consegue lidar com isso. E se você na solidão começa a observar ou mesmo acreditar que o que você escreve ou o que você pensa não faz sentido nenhum porque ninguém está te ouvindo, você se enche de vazio. Você tem uma lacuna dentro de você, real ou imaginária, pouco importa. Por quê? Porque eu digo pouco importa. Ela importa sim, mas eu digo pouco importa porque esse vazio vai fazer com que você comece a observar ou mesmo acreditar que o que você fala, o que você pensa ou mesmo o que você é não tem significância nenhuma para o meio. Então você vai se enchendo de vazio. Isso tudo, pessoal, acredito eu, Thiago, vocês podem discordar, ninguém é obrigado a concordar com isso, porém eu acredito que isso tudo se dá por causa da nossa falta de tato, falta de diálogo. Olha o diálogo aparecendo aí novamente. Vou botar aqui em cima na tela. Diálogo. Nós não temos mais diálogo. Não temos mais tato com seres humanos. Com nós seres humanos. A nossa humanidade está cada dia que passa mais deturpada. E assim a gente vai pegando esses exemplos, nós vamos vendo várias redomas criadas. Porém, quando existe um diálogo saudável nessas redomas, nada muito extremista, nada muito problemático, não tem problema. Essas redomas elas são necessárias, igual no caso, estou produzindo um conteúdo para vocês que me acompanham. Eu coloco ele no Facebook, no Instagram. Outros produtores de conteúdo, né, dos mais famosos, ou dos iniciantes que nem eu, né, que não somos uma poeira no YouTube, mas temos os mais consagrados aí com 1 milhão, 3, 4, 5, 17 milhões, são influenciadores digitais. Quando essa influência ocorre de uma forma que não agride, que não destrua, não procure destruir o outro, eu vejo que não tem problema nenhum. O problema é quando esse isolamento social se dá pelo ódio, pela compactação do discurso, como eu disse no vídeo anterior. Então, quando você não consegue, de forma autêntica, colocar para fora, de forma pessoal, que nós estamos perdendo tato como seres humanos, tá? Nós estamos perdendo tato como seres humanos dia após dia. Nós não conseguimos mais nos comunicar. Hoje em dia você pega uma criança de 3, 4 anos de idade, com tablet, com celular na mão, a comunicação facial, visual, né, de forma oral, de forma do toque, que sempre foi costumeira numa sociedade igual a nossa brasileira, em outras não, mas ainda assim nós tínhamos o cumprimentar, a educação, isso está se perdendo. Nós estamos perdendo o tato como seres humanos. Nós não suportamos mais o outro. Nós não conseguimos nem ser educados. E o pior é que muitas vezes não é por falta só de educação. É por falta do tato, por falta do contato com o ser humano. Quando entramos nessa redoma social, nós encaramos a solidão, atingimos o vazio. Porque se você está vazio, você tem um espaço real ou imaginário que não está preenchido por nada. Um vem sequente do outro, a solidão e o vazio. Podemos encarar dessa maneira também, é uma maneira de se encarar, porém existem várias outras maneiras também, porém vou elencar essa aqui agora nesse momento. Você fica solitário,
Você fica ali digitando, criticando, fazendo tudo mais, porém você está solitário. Você não está seguindo para lugar nenhum. Isso vai te enchendo de vazio, porque você não vê sentido. Você até vê sentido no que você está falando, porém você não se sente ouvido. Aí, pegando esse sentido de solidão e vazio, vem o questionamento de um espectador dos meus vídeos, que ele fala: como vivenciar o que realmente sinto e expressar de maneira autêntica? Fica difícil se você se esconde atrás de algum lugar. Geralmente, quem gosta de se expressar, quem gosta de falar a verdade, tem que estar acostumado com a crítica, tem que estar preparado para perder pessoas, para ser deixado de lado. E isso hoje em dia é assustador para a maior parte das pessoas. Porque as pessoas não gostam de autenticidade. O senso comum, ele tem como premissa, se a gente observar, ele é um conhecimento válido sim, porque ele é comum, já fala, ele está na boca de todo mundo, está no pensamento de todo mundo. Mas o senso comum, ele costuma condenar os relatos, os discursos que vão em contato com a realidade. E isso é um pouco perigoso, porém, ele vai acontecer independente da época. Principalmente pelo pessoal que a gente tem, pelas pessoas que nós temos, pela cultura que nós temos no Brasil. Então, você tem que estar preparado quando você for expressar de forma autêntica o que você realmente sente. Você tem que estar preparado para perder, sempre, e para se frustrar, porque as críticas vão vir. E as críticas, na maior parte do tempo, elas podem vir até infundadas, sem base de nada, mas elas vão vir, e vão vir de forma assustadora, de forma bruta, de forma a querer destruir o seu argumento a qualquer custo. Então você tem que estar preparado para perder. E isso não é fácil. Porém, se você quer ser autêntico, você tem que estar preparado para receber o não, para receber o isolamento. Porque geralmente, como eu disse, a realidade não é bem vista, não é bem recebida. Porém, ela se faz necessária. Então, se você for falar sobre algo real, se você busca alguma redenção ou mesmo alguma recompensa, eu falo para você que talvez, e é um talvez bem grande, a única recompensa que você tenha, que nós possamos ter, é só o fato de se sentir bem com o que está falando. E você compreendendo tudo isso, fica mais difícil você cair no vazio. Porém, a solidão sempre estará presente. As suas opiniões são suas, assim como a do outro, a minha, e assim a gente segue. A gente pode até concordar no que estamos falando juntos, porém sempre tem os nuances, os pontos, tudo que é bem colocado, que nos mantém na diferença. Então nós temos que prestar atenção nisso e estarmos preparados para isso também, Estarmos preparados justamente para perder pessoas, receber altas críticas, e se for para ficar feliz, que seja para ficar feliz com a sua expressão, não que a sua opinião seja melhor ou mais certa que a do outro. Mesmo porque opiniões elas são variadas, é a partir do diálogo que nós temos que concatenar todas e chegar num bem comum, que é o que está se perdendo valor há muito tempo na nossa sociedade. Então, a solidão, ela se faz necessária. Ela é quase inevitável, porque no final de tudo você sempre vai estar só. Porém, o vazio, apesar de, como eu disse, ele pode caminhar junto com a solidão, o vazio, ele vai te alcançar se você perder a sua autenticidade. E penso eu que a gente perde a nossa autenticidade, a nossa coragem e a vontade de falar quando a gente perde o tato humano. Porque se você tem o tato humano, consegue ter esse contato visual, consegue conversar com outro indivíduo, você vai se frustrar quando houver a negativa do seu discurso. Porém, você não vai perder a sua autenticidade, porque você permanece humano. Fracasso. Não é por acaso que vemos tanto fracasso. A ignorância se tornou prioridade e o silêncio alimenta a maldade. Pobre dos indivíduos que permanecem inerentes, contaminando o ambiente com seu olhar indiferente. Pobre em sua existência, todo aquele que em ausência se cala e mantém-se moribundo.
alimentando esse vazio tão profundo.